Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Eu quero louvar a Deus por essa palavra. Essa palavra tem abençoado muito a minha vida. Glória a Jesus. Gênesis 22 tem três coisas que me chamam a atenção. Eu vou ser breve, eu sei que vocês trabalham amanhã, como já disse o pastor, e eu gosto sempre de respeitar isso. Eu acho isso muito legal, mas Deus vai falar conosco, eu tenho certeza. Versículo 1, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, junto com o jumento, e eu e o rapaz iremos lá e adoraremos. Depois de haver adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali ele edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Pode ver que é a terceira vez que nós lemos nesse texto: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, fala conosco. Abrimos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entender, receber, sermos abençoados, transformados. Não podemos sair daqui, Senhor, da forma que entramos. Certamente o Teu Espírito Santo está aqui, podemos sentir a Tua presença através de tudo que já foi feito aqui, Pai, mas a Tua palavra é um momento único dessa reunião, onde o Senhor vai falar conosco. Então, Senhor, nós estamos atentos, abertos, prontos. Fala conosco, muda a nossa mente, a nossa forma de pensar. Nos dá, Senhor, um novo tempo, um espaço maior de avanço para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse texto é um texto conhecido. Eu falo para você uma coisa, que a primeira vez que eu fui pregar sobre esse texto, eu relutei muito para fazer isso. E eu te digo porque eu estava na cidade de Brusque, em Santa Catarina, e eu tinha preparado pelo menos uns 3 sermões. Uma igreja muito grande, uma das maiores que eu geralmente ministro. Eu vou lá 4, 5, 6 vezes ao ano, uma igreja que eu estou acostumado a ministrar. Mas aquele dia foi interessante. A minha esposa Josi estava comigo no hotel e preparando já para o culto, na hora de tomar banho, na hora de se arrumar, ela me ajudando a arrumar.
a questão da roupa, essa coisa toda, e ela, Tiago, está na hora. E eu falei, calma aí, amor, só mais um minutinho, deixa eu dar mais uma lida, porque parecia que tudo que eu estudei, tudo que eu planejei, não era para ser falado. Que encrenca, que situação. E eu pensando, poxa Deus, você não podia fazer isso comigo em outro lugar? Precisava ser um lugar tão grande, tão especial para mim e para todos que vão lá. E eu pensando ali, orando e diante de Deus, em temor e tremor, o que eu vou falar? E eu lembro que eu caí nesse texto de Gênesis 22, um texto muito conhecido. Peguei uma caneta, que eu sempre gosto de ler a Bíblia com a caneta, comecei a anotar algumas coisas num pedaço de papel, e comecei a pensar, e o Espírito Santo foi me dando algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que nós vemos no texto é que ele fala: eis-me aqui para Deus. Eu tenho visto, meu irmão, as pessoas fazerem isso, de fato serem transformadas. Me assusta um pouco quando eu vejo uma geração que está querendo avançar, está querendo crescer, está querendo servir a Deus, mas às vezes quando o pastor pede alguma coisa, ou quando o pastor dá uma ordem que deveria ser acatada, na minha época sempre foi assim, a gente tinha medo, não vou dizer medo como uma coisa ruim, mas temor. O pastor falou, está falado. Se o pastor falou, é porque Deus está falando, e eu respeito. Eu não estou dizendo que nós temos que ser como que um bando de manete, e sendo manuseadas pelo homem. Não é isso, meu irmão, mas quando o pastor falava, estava falado, porque a gente entendia que era a voz do próprio Deus. Hoje em dia tem lugar que eu passo que me assusta. Aqui eu sei que não é assim, porque eu conheço a história de vocês, eu conheço o bispo Abner Ferreira, bispo Samuel, toda a liderança de vocês, que são homens de Deus, líderes extraordinários, que têm liderados, que obedecem, que fazem, e eu aprendo com isso toda vez que eu vou numa igreja de Madureira. Mas, meu irmão, me preocupa quando eu vejo alguém falar: mas o que eu vou ganhar com isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que não? Isso aí é complicado, pastor. É melhor você ver outra pessoa para fazer isso. É melhor talvez ver se outra pessoa encaixa no perfil dessa missão. Você quer ver uma missão mais complicada do que essa daqui que nós estamos analisando, meu irmão? Deus pede o único filho de Abraão, aquele filho que ele tanto esperou, aquele filho da promessa, e Abraão prontamente fala: eis-me aqui. Aí você fala: pastor, mas Abraão era um homem de Deus, com certeza ele deveria saber o que ia acontecer. E aí eu faço uma pergunta para você: será? Porque às vezes, meus irmãos, a gente olha para a Bíblia e para os homens de Deus que aqui estão registrados, como se eles fossem santos homens de Deus, como que nunca tivessem pecado, como que nunca tivessem feito nada de errado, como que eles vivessem uma coisa que é inatingível a gente viver ou alcançar. Mas você vê homens de Deus, o próprio Davi, que era chamado segundo o coração de Deus. Se eu fizesse metade das coisas erradas que Davi fez, com certeza eu não estaria em cima desse púlpito com o microfone na mão. Aí eu falo para você: mas pastor, como assim? Algumas pessoas me olham até meio assustadas. Então você está dizendo para mim que você é melhor do que Davi? Não, não estou falando isso. O que eu quero que você entenda é que os homens da Bíblia eram homens de carne e osso, como eu e você. Tinham suas limitações, tinham seus defeitos, tinham seus medos também. Os próprios discípulos acharam que o próprio Jesus era um fantasma e começaram a gritar. E é interessante que Jesus não acalma a tempestade, ele acalma os discípulos. Você já parou para pensar nisso? Eles começam a gritar apavorados. Jesus fala: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí Jesus entra no barco, o vento cessa. Ou seja, tem hora que se você ficar quieto, se você acalmar, você vai ser capaz de resolver essa situação que você está vendo como tempestade. Porque, meu irmão, tem hora que Deus não vai acalmar o vento, tem hora que Deus tem que acalmar é você e eu. Então, primeira coisa, ele fala: eis-me aqui para Deus. Olha que interessante.
E o texto continua falando que Abraão cortou a lenha. Se você olhar, vai dizer que ele levantou cedo, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou comigo: quem você pode chamar num dia difícil como esse? Quem que você pode chamar? Vou falar aqui uma linguagem mais carioca nessa furada. Quais são as 2 pessoas que você pode chamar para ir com você no momento mais difícil da sua vida? Porque, meu irmão, amigo, quando tudo vai bem é muito fácil ter. Agora, amigo, quando tudo vai mal, de mal a pior, no momento mais difícil da tua vida, você tem que ter pessoas que você pode compartilhar, que você precisa chamar para ir contigo, que vão te ajudar. E é interessante que me dá a entender aqui que quem corta a lenha é Abraão. Preparando seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto. Quem rachou a lenha? Abraão. E o que eu falo? Por que eu estou falando isso, destacando isso? Porque tem hora que Deus pede para a gente fazer coisas complicadas. Por mais que você tenha liderados com você, subordinados a você, pessoas que Deus colocou para servir você, tem coisa que é você que tem que resolver. E aí, meu irmão, nós continuamos aqui. O versículo 5, então disse os seus servos, Abraão falou para eles: esperai aqui junto com o rapaz, junto com o jumento, aliás. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Talvez você já ouviu o que eu vou te falar agora, mas é a primeira vez que aparece o termo adoração na Bíblia. A primeira vez que aparece na Bíblia adorado, adoração, adorar, é nesse momento aqui de Gênesis 22. A minha vida inteira, meu irmão, eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram missionários na fronteira com o Uruguai, Brasil, Uruguai, Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Muita gente não sabe disso, mas eu sou gaúcho, nasci lá na fronteira com o Uruguai, né? Meus pais já eram pastores, missionários quando eu nasci. Então eu nasci dentro da igreja praticamente, desde o primeiro dia. Me batizei com 9 anos de idade. Na verdade, eu criei um problema para o meu pai, porque a nossa denominação não podia batizar crianças de 9 anos de idade. E eu falei: pai, eu quero me batizar. Ele falou: não pode. A igreja tem uma regra, que são apenas com 12 anos. E aí eu, com 9 anos de idade, olhei dentro do olho dele e falei: e se eu for batizado com o Espírito Santo? E ele olhou para mim assustado e falou: se o Espírito Santo te batizar, quem sou eu para não te batizar nas águas? Eu vou abrir uma exceção. Então, com 9 anos de idade, eu ia para o monte, vigília, jovem, adolescente, casais, solteiros, velhos, viúvos, tarde da bênção, 3 horas da tarde na sexta-feira. Meu irmão, eu fazia tudo que eu podia. E um dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, 2 semanas depois de fazer a classe de batismo, meu pai me batizou com 9 anos de idade. Então eu cresci vendo Deus de perto, acompanhando o ministério do meu pai, sonhando, vibrando e vendo milagres acontecer todos os dias. Mas, meu irmão, a minha vida inteira eu olhava para esse texto como o maior sacrifício da Bíblia, depois da cruz, é claro. Quantas vezes eu vi alguém falar: este aqui é o maior sacrifício da Bíblia, depois da cruz. Só que, meu irmão, é interessante que o personagem principal aqui, que é Abraão e o seu filho Isaque, o próprio Abraão não olha para esse ato como sacrifício. Ele olha para esse momento como adoração, meu irmão. Isso é lindo, eu fico empolgado, radiante com isso, porque muitas vezes é assim que acontece comigo e com você. Quando você chega hoje, por exemplo, no primeiro domingo do mês, a maioria das pessoas vão trazer o seu dízimo nessa época, entre dia 5, dia 10, até o dia 10, não sei como que funciona aqui em Resende, mas a maioria das igrejas por onde eu fui pastor, eu sei que sempre
sempre nesse tempo onde a gente entrega a nossa fidelidade, alguém vai se levantar, rapaz, mas esse mês você vai fazer esse sacrifício, o negócio está complicado, as coisas estão caras, a gasolina está um absurdo, eu fui no mercado com R$200, não comprei absolutamente nada. Você tem certeza que você vai fazer esse sacrifício? Muitas vezes nós temos que fazer como Abraão: olha, fica vocês para trás, vocês não vão entender esse momento, daqui para frente, fica vocês aí, vocês não sabem o que é adoração nesse nível, mas eu conheço um Deus provedor, fica quietinho aqui, eu vou lá com meu filho, eu vou adorar, depois de adorar, eu vou voltar, porque eu conheço um Deus provedor, e quem conhece um Deus provedor não chama de sacrifício, chama de adoração. Aleluia. E é interessante isso. O segundo eis-me aqui, versículo 7, quando Isaac disse: Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui. Me chama muito a atenção, meu irmão, como que Abraão para tudo antes de Isaac fazer outra pergunta aqui complicada, que situação. Mas antes da pergunta complicada do filho, Abraão fala: eis-me aqui. E agora eu quero falar mais com os pais que estão aqui, por favor. Eu sou filho mais velho, eu sei, eu aprendi muita coisa com os meus pais. Meu irmão, se hoje eu estou no altar aqui, nesse momento, se algumas horas atrás o meu irmão Lucas estava pregando lá na Inglaterra por causa do fuso horário, o culto que ele pastoreia já acabou. Se hoje meu pai está pregando em Brasília, talvez nesse mesmo horário, é porque nós aprendemos a falar eis-me aqui um para o outro. Não tem problema que nos afaste. Por exemplo, quantas vezes eu lembro chegando dentro do gabinete do meu pai resolvendo um problema, fazendo uma conta junto com o tesoureiro, tendo que situações quentes, complicadas, problemas para resolver. E eu falava: pai. Ele falava: eis-me aqui, meu filho. Se você não tomar cuidado, meu irmão, você vai falar: sai daqui, agora não. Você não está vendo que eu estou ocupado, você não está vendo que eu tenho conta para pagar, você não está vendo que eu não posso te dar atenção. Depois que eu terminar isso aqui e resolver esse problema, eu te dou atenção. Por favor, irmãos, não façam isso. Talvez você não é um pastor, talvez você não tenha um gabinete, mas talvez você trabalhe numa empresa, talvez você tenha um escritório, ou talvez você está simplesmente na cozinha, na mesa de jantar, na sala, não sei, fazendo contas, o que eu vou pagar? Aí chega o filho na hora mais inconveniente que na tua cabeça e fala: papai, mamãe, faz um favor para mim, meu irmão, e para você mesmo. Coloque ele ou ela sentado do teu lado, nem que seja para rabiscar num pedaço de papel. O pai está fazendo conta aqui, faz junto comigo. Eu jogo esse papel ali para mim. Põe isso lá no lixo, por favor. Porque se você der atenção para os teus filhos, mesmo num momento complicado, eles vão viver um momento complicado junto com você e vão experimentar o milagre. É o que está acontecendo aqui no texto. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção é que Abraão coloca a lenha sobre Isaac. Lenha é muito mais pesado do que fogo, do que cutelo. Eu lembrei da minha infância nos Estados Unidos, a minha adolescência nos Estados Unidos, quando eu tinha que cortar lenha por seu filho mais velho e por colocar na lareira para aquecer a casa. Chegamos a pegar 15 graus abaixo de zero, você imagina o frio. Então tínhamos que colocar fogo naquela lenha, na lareira, para esquentar a casa. E eu sei que lenha é pesado. Abraão coloca o peso sobre o filho dele, pega, leva com ele o fogo, leva com ele o cutelo. Quando eu pensei sobre isso, o Espírito Santo falou para mim: nós precisamos de mães e pais que coloquem peso sobre os seus filhos, porque, meu irmão, eu me preocupo com uma geração que tem recebido tudo de mão beijada e não dá valor àquilo que os pais conquistaram. O que é perigoso, o que queima, o que corta, segura com você, não bota sobre o menino não, mas pode colocar um pouquinho de peso sobre ele, não vai matar não. Vai fazer dele um homem de Deus como eu sou hoje. Vai fazer dele um homem de Deus como o pastor Davi é hoje. Porque, meu irmão, eu te garanto que, como eu, ele já pensou muitas vezes que o pai dele estava sendo muito duro com ele. Mas ele não estava sendo duro, ele estava fazendo a gente dar valor
aquilo que levou uma vida inteira para conquistar. Aí chega um pastor, como eu, como ele, com cara de garoto, liderando pessoas que têm idade para ser nossos pais, nossos avós. Por quê? Porque, está vivendo nepotismo. Não, meu irmão, não é nepotismo não, é uma herança que nós recebemos com lágrima, com trabalho, com experiência como essa aqui, e Deus escolheu as gerações para fazer isso. E se você cuidar do seu filho assim, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, como nós, também vão ser homens de Deus para impactar pessoas. E o terceiro, eis-me aqui. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o único filho. Olha que interessante. Eu quero fazer aqui um paralelo. Você vê que é o anjo do Senhor que está falando, como se fosse talvez o próprio Deus. Será? É isso mesmo, não é? Mas, meu irmão, o que o Espírito Santo falou para mim é que tem pessoas que só vão enxergar quem eu sou em Deus depois que eu servi-los 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu digo eis-me aqui para Deus, eu digo eis-me aqui para filhos, família, amigos, eu digo eis-me aqui para as pessoas. E as pessoas muitas vezes têm chegado e falam: olha, agora eu sei que você é um homem de Deus. Ou seja, agora eles vão saber aquilo que o próprio Deus já sabia. Aleluia. E é interessante, já para a gente orar e terminar, que me chama a atenção é que Abraão volta. Ele volta para junto dos servos. Versículo que é o último que eu li, 19. Ele volta para junto dos servos. Pastor, mas você não falou que tem gente que tem que ficar para trás porque não entende e tal? Mas, meu irmão, quando nós voltamos, ou você volta de uma experiência com Deus impactante como essa, se tem alguém esperando, nós temos que voltar lá. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei, meu irmão, que Deus tem feito extraordinárias, coisas maravilhosas na minha vida, no meu ministério. É porque enquanto eu estou indo, tem gente esperando. Melhor do que viajar e pregar numa grande igreja como em Brusque, Santa Catarina, é voltar para casa e saber que eu vou ter a minha esposa me esperando. Eu vou ter uma casa cheirosa, preparada, esperando. Pastor, você então quer que ela limpe a casa? Não é isso, meu irmão. Se eu quisesse uma casa limpa, eu contrataria uma faxineira. Ou eu mesmo poderia limpar como eu limpei quando eu morava sozinho. Mas é bom você saber que tem pessoas esperando e você precisa voltar e dar o testemunho. Olha, Deus foi comigo. Quando eu cheguei lá, eu disse eis-me aqui para Deus, eu disse eis-me aqui para a minha família, eu disse eis-me aqui para as pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha já um sacrifício preparado, um animal preso pelo chifre, a provisão, ela veio depois que eu disse eis-me aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessária. E eu quero orar rapidamente para a gente devolver o microfone e terminar na hora. E eu fico impressionado, meu irmão, como que Deus trabalha. Toda a igreja que eu vou, eu sou músico, eu trabalhei muito tempo com isso nos Estados Unidos. Estudei lá, gravei profissionalmente, toquei com alguns cantores aqui no Brasil, evangélicos, adoradores. Mas como eu amo isso, e toda a igreja que eu vou, às vezes eu peço, dá para ensaiar aquela música assim, assim, assim. Aqui eu não fiz isso, mas sei lá, acho que eu esqueci. E quando, alguns minutos atrás, o pastor Davi olhou assim e falou: dá para cantar aquela que eu falei? Eu falei: Jesus, não acredito, porque o que eu tenho vivido, meu irmão, a resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero que o pessoal cante essa canção.
Pode começar já nesse refrão aí, na resposta. Se você precisa de uma resposta, eu gostaria que você saísse rapidamente, corresse para cá. Eu vou chamar o pastor Davi. Eu sempre faço isso, meu irmão. Às vezes o pastor fala, ora você não. Mas eu tenho a responsabilidade de trazer uma palavra. Só que daqui a pouco, aliás, eu vou ficar aqui hoje para descansar um pouquinho, mas quando eu for embora para minha casa, talvez tem pessoas aqui que eu nunca mais eu vou ver. Mas aqui nesse lugar existe um homem de Deus, existe um profeta, existe pastores, uma equipe de líderes preparados para cuidar de você. Então a minha responsabilidade é trazer o recado que Deus tinha. A responsabilidade agora de abençoar você não é minha. Então eu vou devolver o microfone para ele. Enquanto o pessoal canta aqui, a resposta é que eu vivo de milagres. Se você quiser, saia do seu lugar correndo aqui à frente em nome de Jesus.